Gostei das opiniões e agora essa aqui vai causar também, porque a Câmara dos Deputados vai retornar às atividades presenciais na próxima segunda-feira. E para ter acesso ao local, agora vai ser exigido o passaporte da vacina. O anúncio do retorno foi feito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, nas redes sociais. E na postagem ele disse que serão tomadas medidas administrativas e sanitárias. Atualmente, a Câmara tem funcionado de uma maneira híbrida, ou seja, os deputados atuam de forma presencial e virtual, tanto no plenário quanto nas comissões. Lira não detalhou como que vai garantir a segurança desse retorno e o deputado federal eleito por Goiás, Zacarias Calil, que é médico, fez a avaliação. Ele ressaltou a importância da exigência do passaporte da vacina, não apenas para a Câmara dos Deputados, mas ele explicou que a apresentação de um exame mostrando a existência de anticorpos contra a Covid-19 também poderia servir. Vamos ouvir. Por exemplo, quem não se vacinou e tem um exame mostrando que você tem a presença de anticorpos neutralizantes acima de 20%, 30%, então isso aí é um fator também positivo. Ele é aceito, né, como deveria sim ser, por exemplo, um passaporte de vacinação. Eu vejo também como uma medida, né, importante que o presidente da Câmara vai, provavelmente essa semana ele já vai anunciar esse tipo de exame, né, no qual você ficaria isento desse passaporte, mas você tem que ter uma comprovação de que você possui anticorpos neutralizantes. Eu vejo com muita preocupação o retorno das atividades presenciais na Câmara dos Deputados. Essa semana, ontem mesmo, nós tivemos aí sessões de plenário e muita movimentação, vários grupos de pessoas de todo o país, né, fazendo reivindicações, manifestações, e nós também não temos um ambiente propício para que você faça essa abertura, pois na Câmara nós temos o sistema praticamente todo de ar-condicionado, presença de carpetes, que na minha opinião, é uma fonte de transmissão, de contaminação. Tá, então, o passaporte da vacina lá no Congresso Federal, lá em Brasília, e a opinião do deputado federal Zacarias Calil. Daniel Santana, o Arthur Lira está certo, está errado em pedir esse passaporte aí da vacinação? Eu quero saber também a opinião do nosso telespectador pelo 32017720, o nosso WhatsApp. Daniel. Eu já me posicionei contrário a qualquer tipo de passaporte de vacinação nesse momento da pandemia. Acho que nós estamos num momento que os números mostram que são favoráveis ao plano, né, nacional de imunização, e a pandemia arrefeceu bastante devido à vacinação. Eu sou totalmente a favor e gostaria que todo mundo se vacinasse. Inclusive, tenho por visão que um político, ele não é só um trabalhador qualquer, ele está ali representando uma classe, uma categoria, o seu voto, o seu eleitor, e acho que tem que dar o exemplo, e o exemplo parte da vacinação também. Agora, respeito o direito daqueles que não querem se vacinar ou que, porventura, não possam se vacinar. Nós temos um decreto, por exemplo, no Estado, onde o servidor ele tem que apresentar a carteira de vacinação, ou se porventura não puder se vacinar, ou não quiser se vacinar, tem que apresentar o teste de 15 em 15 dias, o teste negativo para Covid, para poder continuar exercendo a sua profissão. Acho mais interessante você poder flexibilizar nesse sentido, né, poder dar uma opção para aquelas pessoas que não querem ou que não possam se vacinar continuarem exercendo a sua função, do que necessariamente excluir e isolar essas pessoas da sociedade. 12h41, mensagens aqui. Marco Antônio é de Anápolis. Esse Telêmaco é o cara. Como seus comentários são sensatos, inteligentes, nos dá orgulho de ter ele aí com vocês. Aliás, todos são muito bons. Obrigado. Fã do Telêmaco aí, mandando mensagem também. Só peço pro pessoal, manda o nome na mensagem para não precisar eu ir em outro lugar para saber o seu nome, por favor. Telêmaco, e esse passaporte aí, lembrando que eu estava vendo até uma notícia hoje, em alguns estados, os números, né, de infectados da Covid estão voltando a subir no Brasil, mesmo com a vacinação muito bem encaminhada. Sim, Pedro, é verdade, até porque a vacinação não é
garantia de que a pessoa não vai adquirir a doença. E a comitiva aí do governo federal que esteve em Nova York, né, na Conferência das Nações Unidas, demonstrou isso. Quem foi que adquiriu a doença? Foi o médico, ministro da Saúde, vacinado, e não o presidente que não se vacinou, mas teve a doença e ficou naturalmente imunizado. Isso, inclusive, desconstrói a narrativa, né, de que tem que se vacinar mesmo aqueles imunizados naturalmente, como bem colocou o Dr. Calil aqui. Né? Ele falou que isso também seria um critério. Mas eu já falei, tenho sido até cansativo, eu acredito, que eu sou totalmente contra. Eu me vacinei, mas eu sou totalmente contra qualquer imposição, obrigação de vacinar, principalmente ali no ambiente parlamentar, que há pessoas que representam ideias, representam segmento. Sim, é verdade, como disse Daniel, que eles têm que dar exemplo. Todavia, quando ele representa um segmento, há segmentos que se vacinar seria, eventualmente, para essas pessoas, e eu não entro no mérito da opinião delas, eu respeito a opinião das pessoas, seria, inclusive, se curvar a uma imposição e ela está ali, realmente ali, vamos dizer assim, de pirraça, eu não me vacino, porque é aquela coisa, não sou gado para ser tocado, né? Então, na conversa, no diálogo, na argumentação, é possível, de repente, sim, convencer as pessoas, mas não na marra, como querem fazer. Né? A questão do teste, como aqui no governo estadual, deu opção do teste aos servidores. O teste também não muda muita coisa para mim, porque os vacinados também podem adquirir. Que história é essa que de vacinado não adquirir a doença, inclusive, e também transmitir, né? A gente sabe que, inclusive, pessoas que não são sintomáticas podem estar com a doença, dificilmente transmitem a doença também, até aquelas que estão com a doença. Então, tem muita informação distorcida. E, nesse contexto de tanta informação, desinformação, politização dos assuntos, eu acho qualquer tipo de imposição muito ruim. Eu sou um liberal clássico, né? Não esse liberal dessa turma da libertinagem moderna, mas um liberal lá dos conceitos filosóficos que vieram lá da Inglaterra, base de todos os direitos humanos. Tive a oportunidade de viver num país, num estado específico desse país, que você só usaria capacete se você quisesse, porque se você quisesse matar, o problema é seu, desde que você não mande uma conta pro governo, então você tinha que ter um seguro para andar sem capacete. Lembrando que o governo não tem dinheiro, é dinheiro dos demais cidadãos, ou seja, eu não vou mandar uma conta pros outros, mas desde que a conta seja minha, o problema é meu. Então isso funciona para mim, essa é a melhor forma de tratar com as pessoas, com a liberdade. Então, quem quer se vacinar, acredita na vacina, continua vacinando, se vacine. Quem quer ficar em casa, fica para sempre se quiser. Quem quiser usar máscara, use. Lembrando que médicos estão aí fazendo tratamento, estão imunizados, continuam se cuidando de que forma? Usando máscara. Então é isso, quem está preocupado se cuide, mas deixe em paz quem não acredita na vacina, quem não quer se vacinar, porque tem motivo sim. Você acha que o cara é um maluco? Não, ele tem motivos para isso. Eu me vacinei, mas respeito quem não se vacinou. E nós temos que entender e jamais impor, porque isso aqui não é uma ditadura. Eu não acho que quem é contra ou quem é a favor sabe mais que o outro, cada um tem a sua opinião e tem que respeitar e jamais impor o goleador abaixo ou à força a opinião de quem quer que seja. É isso aí, 12h44, Telêmaco Brandão e Daniel Santana comigo aqui na mesa do nosso debate do Jornal Brasil Central. As mensagens pelo WhatsApp 3201-7720. Samuel de Anápolis, os caminhoneiros e toda a indústria e comércio passam para nós, consumidores, esses aumentos. Esse auxílio tem que ser para o consumidor final. Eu não queria estar na pele do Bolsonaro. A culpa é do maldito vírus. É isso, Daniel? Bom, obviamente que o vírus ele é o principal culpado nesse momento. A pandemia é a principal culpada de tudo, de toda a crise que nós estamos vivendo. A gente já vinha de um momento econômico complicado, né? Nós vimos de um impeachment, de um presidente, de um governo de transição. Então é um momento econômico delicado. E logo após isso teve a pandemia. Então, não dá para colocar um culpado só, mas nesses últimos 2 anos pelo menos, o grande culpado é a pandemia. Eu acredito que o governo, quando alguém se dispõe a pleitear um cargo público, ele tem que estar preparado e ciente dos desafios que ele tem naquela função. E são muitos desafios. Não sinto pena nem dó. Eu acho que quem se coloca à disposição de prestar um serviço ao povo tem que estar preparado para tudo que acontece. Nós já temos 3 anos de governo e levando em consideração novamente que esses 3 anos, quase 3 anos, são 3 anos em que nós vivemos pelo menos aí há 1 ano e 6, 7 meses no meio de uma pandemia. E o que a categoria dos caminhoneiros justifica é que durante todo esse tempo, em momento nenhuma foi chamada para negociar em nenhuma das suas bandeiras, são várias,
com relação ao piso mínimo do frete e outras justificativas, sendo, e isso eu estou colocando na boca da categoria, dos líderes, porque eu não estava lá, sendo que os líderes dizem que o governo, no momento da eleição, fez um compromisso para ter o apoio daquela categoria que resolveria esses problemas. Então, se isso não aconteceu, acho que está errado sim. Você não promove promessas ou você não utiliza de promessas eleitorais para conseguir votos e depois não vai atrás de resolver ou de justificar ou de tentar conversar com essa categoria, mesmo dentro de uma pandemia. Então, isso é o que os caminhoneiros dizem, por isso não concordo com o telespectador quando ele coloca a responsabilidade só na categoria de estar lutando ali, brigando pelas suas bandeiras. 32017720, o nosso WhatsApp. Boa tarde, ouvindo vocês. Me chamo Maristela. Em relação aos combustíveis, é uma humilhação. Precisa baixar o preço para todos os usuários. Não aguentamos mais tantos aumentos. O Telêmaco, tá 7 a gasolina e quase R$5 o etanol, né, aqui em Goiânia. E com essa disparada do dólar, né, gente, o dólar subiu acho que 6% de ontem para hoje, pode, porque o preço da gasolina é dolarizado, né, então sobe o dólar, sobe o preço dela e mais que isso, ligado ao preço da commodity internacional, sobe o barril do petróleo lá fora, sobe também. Mas qual que é o grande problema para mim? É que quando o preço recua, a gente não vê o preço baixar também no posto, o preço do commodity, né? Internacionalmente está um pouco do dólar. Aí isso já fala de um oportunismo e mais que isso, é o que eu sempre falo e peço uma investigação séria. A Fortin disse que é um cartel de combustível em Goiânia, de preços alinhados. Isso é péssimo para o consumidor, tem que ser desconstruído, isso tem que ter uma concorrência verdadeira. Aí nós vamos ver, havendo uma concorrência, os preços caírem. Então, as autoridades que fiquem atentas, porque os indícios são muito sérios desse do cartel, e esse para mim é o maior problema em Goiânia, porque hoje a gasolina aqui está mais cara do que em Brasília, por exemplo. E não há nada que justifique isso, ao meu ver, senão essa possibilidade da existência desse cartel que eu mencionei. É isso aí. Cadê a Débora na tela, hein? Coloca a Débora aí que eu quero trocar uma bola aqui com ela aqui, ó. Aí, tá aí. Débora, aqui a gente pede a participação do telespectador. Sim. E aí não tem censura, né? A gente ouve todas as opiniões. E aí o Fred mandou essa mensagem aqui, ó. Que conversa negacionista é essa sobre vacinas? Não é possível que o Caiado aceita isso aí. Fred de Goiânia. Jornalismo negacionista é uma tragédia. Aí eu vou registrar aqui. Eu tomei as 2 doses da vacina. Telêmaco, qual que é a sua situação? Estou vacinado e respeito quem não quer se vacinar, porque isso aqui é uma democracia, não é uma ditadura. Daniel, qual que é a sua situação em relação às vacinas? Vacinado, sou defensor das vacinas, todos os dias aqui comemoro, inclusive o êxito da campanha de vacinação, que tem conseguido vencer essa pandemia, e só através da vacina a gente está conseguindo vencer essa pandemia. Comemoramos e mostramos aqui diariamente a chegada das vacinas. Digo sempre que você deve escutar as autoridades sanitárias do seu município, do seu estado, porque são pessoas que são técnicos preparados, que estão ali trabalhando para a gente sair disso o mais rápido possível. E tenho que fazer uma análise clara com relação a cada momento da pandemia e com relação aos benefícios e perdas, segundo a minha opinião, de uma ação como essa. Por isso fui contrário ao passaporte que foi tentado se colocar em grandes eventos aqui em Goiânia. Essa semana, inclusive, foi retirado de votação na Câmara dos Vereadores, né? E eu disse aqui claramente que era mais uma responsabilidade para se jogar nas costas do empresário, de ter que contratar pessoal para fazer essa fiscalização, e que eu não concordava com isso nesse momento da pandemia, onde os números estão melhores, onde as UTIs já não estão lotadas, onde as pessoas que estão se infectando não estão a maioria não está tendo a versão mais grave da doença. Então a gente tem que analisar momento a momento, mas não vejo ninguém aqui negacionista ou ninguém que não tenha concordado, pelo menos aqui dentro da minha equipe, não tenha concordado que as vacinas são extremamente importantes. E aí, mais 2 coisas. Fred, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E a última, Débora, você está vacinada? Tô vacinada, mas vou fazer a 2ª dose ainda. Eu fiz só a primeira, porque quando a gente vacinou os jornalistas aqui em Goiás, eu não estava no estado, eu estava num outro lugar que era outra idade, estava mais atrasado. Então eu cheguei aqui, esperei meus 35 anos, vacinei e vou tomar agora, semana que vem,
Graças a Deus. Está marcado para 1º de novembro, mas eu vou tentar antecipar aí uns diazinhos, porque pode. E eu acho muito importante ouvir opiniões como a do Fred, porque é na dialética que a gente chega a uma ideia. Os filósofos já fizeram isso durante muitos anos. Então, a gente tem que ter a tese, a antítese, a gente tem que ter o lado A, o lado B, para a gente poder chegar às discussões. Isso é muito importante para a gente. Você falou das opiniões, eu também sou contra o cartão, o passaporte da vacina, mas vou tomar vacina. Agora, voto é obrigatório. E tem gente que vende voto. Então, às vezes, também desobrigar a pessoa fosse votar com mais consciência. Então, assim, se a gente puder fazer levantar para todas as questões, sempre vai ter a discordância, sempre vai ter um outro lado, né? Vamos obrigar a tirar todo mundo drogado da rua? Mas você não pode fazer internação compulsória, você tem que ter laudo médico para você poder fazer um tratamento químico numa pessoa que é usuária? Não pode ser obrigatório. Então, assim, as coisas se contradizem no dia a dia sobre várias políticas públicas. Então, é normal, natural, o questionamento, como o do Fred, como o meu, como o seu. E, às vezes, a gente pode até mudar de opinião. Eu sou aberta, às vezes, ouvir um discurso aí de vocês, fala, pô, não tinha pensado por esse lado. Verdade, tem razão. Vou começar a rever meus conceitos e formar uma nova opinião. E não tem nada errado nisso. É bom. Gostei aí da sua jogada para a gente poder falar do Fred como exemplo. Mas obrigada mesmo, Fred.